Com o aumento exponencial das informações nas últimas décadas, produzidas e acumuladas pelas instituições, e registradas em seus documentos, os arquivos têm desempenhado cada vez mais também função estratégica nas instituições, exatamente pelo desafio de dar conta de gerenciar essa massa documental cada vez mais crescente. E quando eu me refiro à massa documental, não me refiro apenas à documentação em papel, mas documentação digital também, que é objeto de estudo da arquivologia. Conceitualmente, arquivo não é apenas o depósito onde os documentos são armazenados. É o conjunto de todos os documentos que são produzidos pela instituição para que ela possa desempenhar suas funções. Em segundo lugar, existe para garantir à sociedade e aos cidadãos que a compõem o direito de informação sobre as ações desenvolvidas pelo Estado. O arquivo do TRE de São Paulo, ele atende a duas categorias de consulentes, pesquisadores de documentos do seu acervo. O público interno, que são as próprias unidades do tribunal que necessitam consultar os documentos para embasar decisões judiciais e decisões administrativas, e o público externo, que é constituído de advogados, jornalistas, cientistas políticos e outros cientistas sociais interessados na farta e rica documentação de história política que é custodiada pelo Centro de Memória Eleitoral de São Paulo. O TRE de São Paulo só começou a produzir documentos em 1945. Independentemente desse período, nós temos também uma parte do acervo da primeira fase da Justiça Eleitoral, que se inicia em 32 e termina em 37. São fragmentos de séries documentais, como algumas atas, alguns processos de pessoal. Existem cerca de 854 tipos documentais diferentes que são produzidos ou acumulados pelo TRE no exercício de suas funções e atividades. E esses documentos vão desde documentos simples, como uma requisição de transporte, uma requisição de veículo, até documentos mais complexos, como, por exemplo, processos judiciais de habeas corpus, mandado de segurança, ou relatórios finais de votação. Todo documento que entra, ele entra já com seu ciclo de vida definido, porque o ciclo de vida está ligado a uma categoria chamada tipo documental. Conforme a função do documento, conforme os valores que ele apresenta, valor probatório, valor fiscal, valor jurídico, valor cultural, a temporalidade de guarda oscila desde documentos de baixa temporalidade de guarda, mantidos por 2 anos ou 3 anos, até documentos que necessitam ser permanentemente mantidos, como todos os processos judiciais julgados pelo tribunal. Entre esses dois extremos, existem documentos de guarda cujo prazo de guarda é 12 anos, como o caso de documentos fiscais, documentos de frequência de pessoal, que são 50 anos, documentos de assentamento, como prontuário, que são 100 anos. Regularmente, cerca de uma vez por ano, o sistema emite os relatórios de descarte que vão dizer quais são os documentos naquele ano que já tiveram seus prazos de guarda expirados. Há todo um processo de descarte que segue uma norma interna do tribunal. Os documentos são doados normalmente para reciclagem. O arquivo conta com 4 equipes permanentes de servidores. Nós temos a equipe responsável pelo arquivamento, desarquivamento de documentos, a equipe responsável pela digitalização de documentos, uma equipe responsável pelo laboratório de conservação preventiva e restauro de documentos e a equipe que lida com memória eleitoral, memória institucional.
Ao dar entrada na unidade para fins de arquivamento, imediatamente o documento ele é passado por um processo de conferência, checada, verificada a sua classificação. Em seguida, ele é registrado individualmente nesse sistema, com um código de classificação próprio, né, que o remete à tabela de temporalidade, que vai dizer quanto tempo esse documento deve permanecer sob custódia. Existe um banco de dados que gerencia todo o acervo, e esse gerenciamento significa registrar desde a entrada do documento e controlar todo o seu ciclo de vida aqui, né? As saídas para empréstimo, as saídas para consulta e até mesmo o seu descarte. A grande vantagem das estantes deslizantes é que elas possibilitam uma grande economia de espaço físico, porque elas mantêm apenas um número limitado de corredores abertos para acesso à documentação. O atual modelo de caixa para armazenagem de documentos utilizado no arquivo, ele foi pensado para reunir as melhores qualidades possíveis para a proteção da documentação. E a polionda, chamado também de plástico corrugado, ele apresenta diversas qualidades. Ele não interage com o documento, ele tem um pH que não é ácido e ele possibilita também, pela cor branca, né, melhor conforto visual do acesso à documentação pelos corredores. Essa documentação que é digitalizada, ela é mantida em um servidor próprio de imagens que é gerenciado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, num software próprio desenvolvido para uso do Arquivo Geral. E esse software, ele tem a finalidade de gerenciar todas as rotinas necessárias para que se garanta uma segurança administrativa nesse procedimento de digitalização. Desde a captura das imagens pelo scanner, até passando pelo controle de qualidade, indexação e a armazenagem propriamente dita para fins de consulta e disseminação da informação. Nós temos basicamente 3 modelos de scanners. Desde que nós chamamos de scanner de produção, que é um scanner de alta produtividade, que digitaliza frente e verso em alta velocidade. Há scanners menores utilizados nas rotinas de controle de qualidade. Temos também um scanner para digitalização de documentos de grande formato, como são os mapas eleitorais, produzidos nas décadas de 40 até décadas de 70. O Laboratório de Conservação Preventiva e Restauro de Documentos tem como incumbência tratar a documentação que necessita, por seu estado de deterioração, algum tipo de intervenção para fins de conservação. Higienização, pequenos reparos, confecção de caixas próprias para acondicionamento. O CEMEL ele foi criado em 1999, tendo como coordenador cultural o poeta Paulo Bonfim. O Centro de Memória Eleitoral possui também, sob seus cuidados, alguns documentos que foram recebidos por doações de particulares, dentre os quais eu mencionaria a coleção de títulos de eleitor, que se inicia um exemplar, né, do ano de 1881, portanto ainda no tempo do Império. Até hoje, o Centro de Memória Eleitoral ele
produziu conteúdo que muito nos orgulha pela qualidade estética, qualidade intelectual desse material, que consiste principalmente em 3 exposições: o Memória da Democracia, o Pauliceia Eleitoral e o Palácio da Justiça, berço do TRE paulista. Além disso, lançou 2 livros, Justiça Eleitoral, uma retrospectiva em 2006 e o Paulistano Eleitoral em 2012. Na parte de audiovisual, nós temos também o documentário Operários do Voto, que foi feito com base nas entrevistas do projeto de história oral feito junto a aposentados do TRE de São Paulo. E hoje o que se busca em um modelo eficiente de gestão documental é manter documentos de arquivo sob condições de guarda adequadas pelo tempo necessário para que possam ser utilizados como instrumento de prova e informação, e assegurar que as informações neles existentes possam, no menor intervalo de tempo possível, ser disponibilizadas quando solicitadas. A arquivologia tem hoje as ferramentas para realizar isso em sua plenitude. Trata-se de investir naquilo que é de mais estratégico na instituição, que é a informação.